Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Um presidente dos Estados Unidos que é vermelho e não laranja. Será que há a volta por cima da Marvel em um ano decisivo? A armadilha das altas expectativas. Um novo Capitão América sob desconfiança. A ingenuidade de uma cinquentona. Críticas para a Marvel de todos os lados. No final, tudo isso vai fazer sentido ou não. Já estamos em dia de estreias nos cinemas e eu tenho duas para comentar aqui com você. Mas você já se inscreveu aqui no nosso canal? Tá bobeando, hein? Faça a sua inscrição e curta os nossos vídeos. Vamos falar de cinema! Bom, a nossa primeira estreia da semana nos cinemas é o novo capítulo da enorme saga da Marvel. Em Capitão América, Admirável Mundo Novo, o Sam Wilson, ex-Falcão, agora Capitão América, precisa resolver uma grande intriga internacional que tem no centro, simplesmente, o presidente dos Estados Unidos. Não perca a conta, Capitão América Admirável Mundo Novo já é o 35º filme do universo cinematográfico da Marvel, nosso querido MCU, que tanta diversão nos proporcionou nesses últimos 17 anos. E é incrível, né? Pensar que já passou esse tempo todo desde o primeiro Homem de Ferro. Esse novo lançamento é ainda o 4º filme do MCU com Capitão América no título. E das subdivisões da Marvel, podemos dizer que a do Capitão é uma das mais sólidas em termos de qualidade. Só foi melhorando de um filme para o outro. O primeiro filme, com o subtítulo O Primeiro Vingador, ainda na fase 1, era uma boa aventura trazida a você por um especialista no gênero. O diretor Joe Johnston, de Jurassic Park 3, Querido Encolher as Crianças, Rocketeer e do Jumanji original. O segundo filme, O Soldado Invernal, foi um passo além. É um filme ainda melhor, passando da aventura para ser um filme de ação. E teve ainda o mérito de trazer para esse universo, para o MCU, a dupla de irmãos diretores Anthony e Joe Russo, que ganhariam ainda mais importância a ponto de comandarem o ápice da saga, os mega eventos Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Mas antes disso, eles fizeram ainda o terceiro e melhor filme do Capitão América até aqui, Guerra Civil. Foi praticamente um Vingadores, exceto que Thor e Hulk não aparecem. Mas tem duas enormes estreias no MCU nesse filme, o Pantera Negra e o Homem-Aranha. Esse quase um milagre, já que envolveu um complexo acordo com a Sony, detentora dos direitos do personagem no cinema. Guerra Civil é um grande feito que não deve ser menosprezado. Eles criaram um motivo para embate entre os tão diferentes Tony Stark / Homem de Ferro e Steve Rogers / Capitão América. Muito mais do que isso, aliás. Eles criaram um motivo bastante plausível para esse embate. E ainda mais importante que isso, fizeram tudo isso de um modo que a gente compreende os argumentos de cada um, e ainda que a gente possa achar que alguém ali tem mais razão do que o outro, isso não torna esse outro, essa outra pessoa, necessariamente assim errada ou um inimigo, muito menos. Mas isso foi em 2016. Ficamos, portanto, 9 anos sem um filme novo do Capitão América. Nesse meio tempo, aconteceu algo enorme na vida do personagem. Ele perdeu seu intérprete. Calma, o Chris Evans está bem, com saúde, tudo certo. Tanto que ele até fez uma engraçadíssima participação em Deadpool e Wolverine no ano passado, em que todo mundo achou que era o Steve Rogers, mas não era. Esse personagem ele não interpreta desde o Vingadores Ultimato. Muito provavelmente ele vai estar de volta no MCU no ano que vem em Vingadores Destino. Só não sabemos ainda se é como Steve Rogers. O Robert Downey Jr., por exemplo, vai estar de volta, mas como Dr. Destino e não como Tony Stark. Depois do final bonito e poético dado ao Capitão América de Chris Evans, a faixa simbólica do personagem, que é o escudo, foi passada a Anthony Mackie, que fazia até então Sam Wilson / Falcão. O Sam Wilson ele continua sendo, mas agora ele defende o escudo, ou é defendido pelo escudo, do Capitão América, enquanto Danny Ramirez é o novo Falcão. Nesse sentido, e em outros também, o filme é a continuação da segunda série lançada pela Marvel Studios no streaming, no Disney Plus, que é Falcão e o Soldado Invernal. A série mostra a transição de Sam Wilson de um super-herói para outro. Em Admirável Mundo Novo, a transição está completa e ele encara um novo grande desafio na pele de Thaddeus Ross,
Ou melhor, na pele vermelha do Red Hulk, que o antigo general Ross, hoje presidente da República Ross, se torna. Um presidente dos Estados Unidos vilão. Onde foi que eu vi isso antes, hein? Só que esse é vermelho, aquele outro é laranja. Até por tudo isso já ia ficando claro que o filme se inclina na direção do thriller político. O que os produtores confirmaram, acrescentando que a intenção era fazer uma obra mais realista do que a média dos filmes da Marvel. E eu acrescento que é tão realista quanto pode ser um filme em que o presidente dos Estados Unidos se transforma em uma criatura enorme e vermelha, né? A questão política acabou interferindo até no subtítulo do filme. New World Order, ou Nova Ordem Mundial, já tinha sido até confirmado, mas recebeu muitas críticas. É que esse termo, Nova Ordem Mundial, que é um tanto vago, diga-se de passagem, já teve vários significados desde que surgiu no século passado. O significado mais popular, ultimamente, atualmente, se refere a uma teoria da conspiração, segundo a qual alguns grupos poderosos estariam agindo nas sombras para dominar o mundo e fazer lavagem cerebral nas pessoas. E é uma teoria considerada antissemita, por considerar que os judeus seriam uma peça fundamental nessa conspiração. Enfim, mais uma bobagem com a qual as pessoas perdem tempo para justificar sua própria paranoia e principalmente para emplacar a sua própria agenda. Até porque, né, essa conspiração acontece não nas sombras, né, acontece às claras, né, com os Elon Musks e os Mark Zuckerbergs da vida. Bom, mas enfim, nem com a mudança de subtítulo para Admirável Mundo Novo, a controvérsia com a questão judaica cessou. Isso porque um dos personagens a ser incluído no filme era a Sabra, uma super-heroína que nas histórias em quadrinhos é membro do Mossad, o serviço secreto israelense, o que se tornou um tema ainda mais sensível a partir da guerra entre Israel e Hamas, iniciada em outubro do ano passado. Aí os palestinos reclamaram e a Marvel se viu forçada a agir mais uma vez. Ela anunciou que, como já aconteceu outras vezes com outros personagens, esse também seria retrabalhado e não seria exatamente igual ao que era nos quadrinhos. Aí foi a vez de os judeus reclamarem que a origem israelense dela seria apagada, o que eles compararam com tornar o Capitão América canadense. No final das contas, para tentar agradar todo mundo, a Marvel anunciou que o nome Sabra não vai ser usado, que ela não vai ser membro do Mossad, mas vai ter sotaque e vai ser interpretada por uma atriz israelense, a Shira Haas. Por falar em atriz, quem está de volta é Liv Tyler, 17 anos depois de interpretar Betty Ross, a filha do General Ross, pela primeira e única vez em O Incrível Hulk. Mas na época, quem fazia o pai dela era o William Hurt. Infelizmente, Hurt morreu em 2022. Por causa disso, a Marvel cogitou não utilizar mais o personagem no cinema. Mas então teria sido procurada pelo Harrison Ford, se disponibilizando a encarnar o General Ross e honrar o trabalho de William Hurt, como ele disse. E aí, né, quem é que vai dizer não pro Indiana Jones e pro Han Solo querendo entrar no seu time? Não é a primeira vez que a Marvel usa diferentes atores fazendo o mesmo personagem, mas é a primeira vez que a troca acontece por motivo de morte. Para ser mais exato, isso já aconteceu 5 vezes antes, com os casos mais famosos sendo Don Cheadle no lugar de Terrence Howard como máquina de combate e Mark Ruffalo no lugar de Edward Norton como Bruce Banner / Hulk. Ou seja, tanto o Hulk verde quanto o Hulk vermelho passaram por trocas de atores. O Mark Ruffalo deu até uma entrevista meio dúbia, em que sugeria que estaria nesse novo filme do Capitão América. Não está, mas sou capaz de apostar que em algum momento ainda vamos ver os dois monstrões se enfrentando. Pode esperar. Desde 2017, a Marvel havia se acomodado também, né, em um esquema de 3 filmes por ano, o que foi atrapalhado pela pandemia. 2020 não teve nenhum, e muito por causa disso, 2021 acabou tendo 4. Isso fora as séries de TV, né? Mas 2024 foi um ano de pisada no freio. Pela primeira vez desde 2012, quando saiu o primeiro Vingadores, o estúdio lançou só um filme. Coincidência ou não, isso aconteceu em um momento em que eles enfrentavam muitas críticas do público, que não se empolgava de verdade com um filme do MCU desde Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ou seja, depois dele vieram 10 filmes
que não mobilizaram os fãs como acontecia antes. Só que o filme solitário de 2024 foi Deadpool e Wolverine. E aí a fé na Marvel foi restabelecida. Em 2025 voltam a ser 3 lançamentos. Menos de 3 meses depois do Capitão América, chega Thunderbolts, protagonizado por um time de anti-heróis. Mas o que mais promete nesse ano para mim é o último, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que chega no auge da temporada do verão americano, em 25 de julho. É o que mais promete porque parece estar indo por um caminho muito interessante, com muito cuidado com os personagens, por ter um elenco escolhido de forma muito inspirada e, como é o primeiro filme da chamada fase 6, também pela possibilidade de ser o engate para chegarmos ao grande evento do ano que vem, que é o já citado Vingadores Destino. Enfim, depois de um período de baixa criativa, parece que temos motivos para enxergar um futuro brilhante no horizonte da Marvel. Já estávamos com saudades. Capitão América Admirável Mundo Novo está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 58 minutos. A segunda estreia da semana nos cinemas é bem diferente dessa. Em Bridget Jones, Louca pelo Garoto, nossa heroína agora é uma viúva com 2 filhos que acredita no amor. Mas quem terá a honra? Um rapaz bem mais jovem ou o professor de ciências do filho dela? Olha, se tem uma coisa que os meus 24 anos falando sobre cinema na televisão e os meus quase 40 anos de amor por essa forma de arte me ensinaram, é que a expectativa é tudo. Se você vai ver um filme esperando uma experiência sublime, a chance de se decepcionar é enorme. Por outro lado, se você vai com a expectativa lá embaixo, você tem tudo para se surpreender positivamente. Até aí é fácil, né? O difícil é controlar as expectativas. Pois bem, a série cinematográfica Bridget Jones é baseada nos livros da britânica Helen Fielding, hoje com 66 anos, mas que tinha 38 quando o primeiro deles foi publicado. Ela lançou 4 livros do personagem e todos eles foram adaptados para o cinema. O sucesso de uma mídia alimentou o sucesso da outra e ela atribui esse êxito todo à capacidade dos livros de justamente captar essa distância entre a expectativa de como a gente acha que a gente devia ser e o que a gente realmente é. E tem dias que essa distância é mesmo bem grande, né? E saber fazer graça com isso é algo tipicamente inglês e que Bridget Jones foi mesmo capaz de sacar. No cinema, essa história começou em 2001, 5 anos depois do primeiro livro. Nos 2 casos, livro e filme, estamos falando de O Diário de Bridget Jones. Curiosamente, o papel da protagonista foi ficar com uma atriz de um lugar com pouquíssimo a ver com a Inglaterra, a texana Renée Zellweger. Mas ela captou bem a essência do personagem, com sua beleza bochechuda, metade dentro e metade fora do padrão. Uma graça. Naquela altura, as livrarias já tinham 2 livros de Bridget Jones, e esse segundo, com o subtítulo No Limite da Razão, viraria filme em 2004, sempre focado na confusa vida amorosa e sexual da moça. Depois de quase 10 anos sem novidades, em 2013 saiu o 3º livro, e o 4º sairia em 2016, mesmo ano do 3º filme. Só que aí rolou uma inversão. O bebê de Bridget Jones, publicado depois, e pelo menos por enquanto o último livro do personagem, foi adaptado antes. É esse filme de 2016 que eu falei aí. E só agora, Bridget Jones, Louca pelo Garoto, que saiu bem antes no papel, é o 3º livro, ganha sua versão para as telas. E o que mudou do primeiro filme para cá? Muita coisa, mas principalmente 2. Renée Zellweger, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz por aquele primeiro Bridget Jones, ganhou nada menos que, depois disso, ganhou nada menos que 2 carecas dourados. O de melhor coadjuvante, por Cold Mountain, e o de melhor atriz, por Judy, Muito Além do Arco-Íris. E a outra coisa que aconteceu foi que os movimentos de afirmação feminina, como o Me Too, esse mais focado na questão do assédio e da violência sexuais, surgiram. É o primeiro filme da personagem pós tudo isso. E é um desafio para o trio de roteiristas, que inclui a própria Helen Fielding, e para o diretor Michael Morris, de muitas séries de TV e apenas um longa-metragem. O desafio é como posicionar o personagem nesses tempos atuais.
Claro que ela não é necessariamente obrigada a acompanhar os novos tempos, mas se não acompanhar, é preciso sagacidade para fazer isso de um modo que aquela ingenuidade dos tempos passados não ofenda a nossa inteligência hoje, agora que ela é uma cinquentona. Mas quer saber? Eu acho que nós estamos precisando de um pouco mais de ingenuidade e de diversão leve. Bridget Jones, Louca pelo Garoto, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 4 minutos. Tchau!